Imagina só você voltando da faculdade quase meia-noite, com a estrada de terra escura à sua frente, e a única coisa que te acompanha é o som dos seus próprios passos e o farol da sua moto cortando a escuridão. Essa era a rotina do Thiago. E cara, ele fez isso por muito tempo, morando na zona rural e estudando na capital. Ele enfrentava essa jornada cansativa todo santo dia. Era sempre a mesma coisa, o mesmo caminho, o mesmo cansaço, a mesma escuridão. Mas numa noite, tudo mudou. Era por volta das 11h40 da noite, talvez um pouco mais, aquele horário em que o mundo parece dormir e só os fantasmas e as criaturas da noite estão acordados. Thiago descia a estradinha de terra que levava para a casa dele. Um caminho que ele conhecia como a palma da mão, mas naquela noite algo estava diferente. Um arrepio estranho percorreu sua espinha. Uma sensação ruim, como se ele estivesse sendo observado. E, acredite, ele estava ali, no meio do caminho, uma silhueta se destacava contra a escuridão. No começo, poderia ser qualquer animal noturno, um cachorro grande, talvez um bezerro perdido, mas à medida que ele se aproximava, o contorno da criatura ficava mais nítido e, meu Deus, muito mais aterrorizante. Não era um animal comum, era alto, magro e tinha uma cabeça desproporcional, baixa, como se estivesse sempre olhando para o chão, farejando algo. A descrição bate perfeitamente com tantos outros relatos que ouvimos por aqui. A criatura tinha o tamanho de um bezerro, mas a forma era humanoide. Era um lobisomem. O coração do Thiago disparou. O sangue gelou nas veias. Ele passou pela criatura, sem coragem de parar, sem coragem de olhar para trás. A única coisa em sua mente era chegar em casa, na segurança do seu lar. O medo era tão palpável que ele podia sentir o gosto na boca. Não era um medo comum, de um assalto ou de um animal selvagem. Era um medo primal, sobrenatural, algo que faz você sentir que a realidade que conhece pode ser só uma fachada. Ao chegar em casa, ofegante e pálido, ele tentou contar o que viu. Descreveu a cena para seus pais, a criatura magra, a cabeça baixa, o tamanho de um bezerro, mas eles não acreditaram. Achavam que era cansaço, imaginação, talvez o estresse da faculdade. Você está vendo coisas, filho. Eles devem ter dito. É frustrante, não é? Vivenciar algo tão chocante e não ter em quem confiar. Mas teve uma pessoa que olhou nos olhos dele e viu a verdade. A avó. As avós parecem ter um conhecimento ancestral, uma conexão com o mundo que a gente não entende. Ela acreditou em cada palavra. Talvez ela já tivesse ouvido histórias parecidas. Talvez ela mesma já tivesse visto coisas que a ciência não explica. Para ela, o relato do neto não era loucura, era um aviso. O mundo que conhecemos durante o dia se transforma à noite. E nas estradas de terra, longe das luzes da cidade, as lendas ganham vida. A experiência do Thiago foi, como ele mesmo disse, muito louca. O arrepio na espinha e a sensação ruim que ele sentiu naquela noite nunca mais o abandonaram. E a imagem daquela criatura magra, de cabeça baixa, do tamanho de um bezerro, ficou gravada para sempre na sua memória. Isso nos faz pensar quantas outras pessoas já passaram por experiências semelhantes e foram desacreditadas. Quantos encontros com o inexplicável acontecem nessas estradas escuras, longe dos nossos olhos. A história do Thiago não é apenas um conto de terror, é um lembrete de que o mundo é muito maior
e mais misterioso do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Às vezes, a única prova que temos é a nossa própria palavra e o arrepio que insiste em percorrer a nossa espinha. O lobisomem com cabeça de bezerro não é apenas uma lenda do folclore. Para alguns, como Tiago, é uma realidade assustadora que se esconde na escuridão da noite. E você, já viu algo que não conseguiu explicar? Já sentiu aquele medo que vem de outro mundo? Deixe sua história aqui nos comentários. Queremos muito saber o que se esconde nas noites da sua cidade. E olha, se você curte mistérios e histórias como essa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Tem muita coisa legal vindo por aí e quem sabe a próxima história não é a sua. Até a próxima.